Bom dia, então. Estamos começando aqui a nossa sessão, a sequência, né, de LEAP. E hoje o tema é LEAP Extensions, ou seja, como estender os recursos, as funcionalidades do LEAP, adicionando coisas mais avançadas, né, um pouquinho, são recursos técnicos que vão auxiliar os desenvolvedores e cidadãos, né, a criar suas soluções de maneira mais simples, né? Então, como objetivo das nossas sessões técnicas, vamos cair direto aqui na parte do produto. E aí eu queria trazer alguns exemplos aqui para mostrar essas capacidades. Um deles aqui muito interessante, por exemplo, é o uso de QR Code dentro do formulário. Tá? E vocês vão ver que a maioria desses exemplos aqui, eles usam recursos bem, digamos, simples, porque a gente está falando de recursos JavaScript e HTML, usando às vezes bibliotecas ou SDKs já existentes, né, de soluções que estão no mercado, né, ou que são de padrão aberto. Então, por exemplo, essa aqui, eu vou demonstrar primeiro, depois a gente entra no formulário. Opa. Só me logar. Então, por exemplo, essa solução aqui é para quando você tiver uma necessidade de, ao ter um dado, uma informação, né, que, por exemplo, é uma URL. Então, tendo um valor de um campo, aliás, pode ser mais de um campo, você quer gerar um QR Code que vai conter informações ali. Lembrando que QR Code não serve somente para abrir um site, né? Ele pode ter o ICS de uma reunião, pode ter os contatos de uma pessoa para você importar. Tá? Então, ele contém dados ali. E aí, ao clicar aqui nesse botão, a gente vai usar essas informações aqui para gerar esse QR Code. Né? Bem simples. Se eu não me engano, se eu botar aqui, por exemplo, www.hcl.com, ele vai gerar um outro QR Code aqui embaixo, tá? Então, eu não estou substituindo, né? Estou agregando, só para a gente ver que ele criou um outro diferente, né? Então, dado a informação que você vai colocar aqui, ele gera um QR Code. Então, vamos ver como é que isso funciona. E como eu disse, a maioria, se não todos, dos exemplos que eu vou mostrar aqui, eles usam a combinação do componente, que é um widget de HTML. Então, se a gente descer aqui na paleta, a gente tem um widget HTML, que está aqui. Tá? Aqui é o widget que vai mostrar, é onde a gente vai printar, né? Imprimir o QR Code. E, como eu falei, ele anda em conjunto com as bibliotecas JavaScript. Né? Então, aqui no botão de gerar o QR Code, a gente vai ter um evento do onClick, que a gente vai setar o valor do QR Code como o valor daquele campo QR Code velho, tá? E a gente vai instanciar um novo QR Code, tá? Usando esse parâmetro, né, essa variável como parâmetro. Então aqui só vou mostrar o F QR Code velho, é esse campo aqui em cima, F QR Code velho. Agora, onde é que está aquela biblioteca, né? Então, o nosso LEAP, ele tem essa vantagem de ser low code, né? Mas não é
não impede, né, que a gente não tenha código. Então, a gente tem aqui os eventos. E aí, dentro de eventos, a gente tem a possibilidade, por exemplo, no OnStart do aplicativo, de estar escrevendo quais são as funções que eu quero que o meu aplicativo execute, né, ao iniciar. Então, esse aqui, por exemplo, está criando essa função getSharedData, né, loadScript, function. Então, aqui eu tenho alguns elementos que vão estar aqui, ó, associados ao evento onNew, tá? Então, onNew é quando você tem um novo formulário. Então, se você abre um registro que já existe, ele não vai botar isso aqui, né? Então, aqui eu vou estar criando, né, apontando para a biblioteca. Ó, lembra que eu falei que a gente está usando, né, ou open source, ou bibliotecas já existentes, né? Então, a gente está usando uma biblioteca, né, JavaScript do QR Code, e a gente está criando, chamando, né, esse load script aqui com essa URL, né? No evento onShow da página, a gente tem um conjunto de código aqui que vai estar setando o formulário. Então, aqui é um código para a gente obter a URL, né, formatada para este formulário que a gente está. Tá? Então, aqui provavelmente você vai ter que, por exemplo, mexer no formulário, porque esse formulário aqui se chama F_Form1. Tá? No caso de vocês pode ser outro. Então, aqui eu estou gerando, estou pegando o UID da aplicação e eu estou pegando a URL completa e setando isso no item velho, tá? No on-click do botão, então eu vou executar aquele código, tá? Passando, como eu mostrei, aquela variável, né, que tem um endereço ali, a URL, que o usuário digitou como parâmetro, tá? Eu não vou ficar explicando esses códigos todos em todos os exemplos. Esses exemplos estão numa página na nossa documentação, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas é super fácil de achar. Bom, então esse foi o nosso primeiro exemplo. Outro exemplo bem interessante é quando você precisa plotar gráficos, né? Então, existe essa biblioteca do JQ, né? Pplot, que é uma biblioteca aberta na internet também, que a gente pode estar gerando vários tipos de gráfico. Gráfico de pizza, de área, de barra, de linha, tá? Então, eles podem ser animados, dinâmicos. Então, aqui a gente está usando ele de novo para plotar o gráfico. E aqui o que eu fiz foi, nesse exemplo, permitir que o usuário interaja com o gráfico, né? Esses dados, obviamente, podem ser dinâmicos. Então, toda vez que você carregar o gráfico, você pode estar trazendo isso aqui. Se vocês lembram do nosso webinar anterior, que eu falo sobre serviços, a gente pode estar carregando isso aqui de uma outra fonte de dados. Então, por exemplo, se eu botar aqui 10, você vê que essa linha aqui já subiu. Vou botar aqui 32, essa ficou maior. Você vê que o gráfico todo ele se adapta, né? Essas barrinhas agora ficaram pequenas, porque comparado a esse valor aqui, os outros são bem pequenos. Então, vamos aumentar esses aqui também. Aqui, ó, né? Então, a gente vai interagindo aqui com esses dados e vendo que a gente pode, dinamicamente, ao alterar os dados, o gráfico, ele também está dinâmico, então eu não preciso, você vê que eu não tem nenhum botão aqui para eu clicar, ele já altera automaticamente, né, com uma mudança, o evento da mudança desses campos, né? Vamos ver isso aqui também. Então, de novo, a gente está falando de uma implementação que
vai estar usando HTML, aqui é o widget de HTML, tá? Para mostrar o gráfico. Você vê que inclusive aqui a gente está setando o estilo do gráfico, né? Ou seja, ele poderia ser maior, poderia ser menor, né? E aqui está a série de dados, né? Então, inclusive os títulos, né? Estão aqui dinâmicos, eu poderia ter mudado também. E vocês vão ver que no evento onItemChange de cada um desses campos, eu vou estar executando um código. Que código é esse? Está aqui o código. Tá? Eu falei, eu não vou dissecar aqui o que o código faz, tá? Mas a gente está usando uma estrutura que veio da biblioteca. Tá? Então aqui eu vou estar chamando, usando sempre, ó, referenciando os valores de um campo, né, dentro do nosso formulário. E aí a gente tem, nesse caso aqui, ó, vários campos, singular em 1, singular em 2, singular em 3, e por aí vai, né? Então, a série 1, série 2, aqui são os títulos, né? Então, a gente está definindo esse array desses valores. E, obviamente, se a gente está chamando alguma função, porque essa função também está aqui, ó, no onStart, nosso aplicativo, a gente vai adicionar a biblioteca que vai gerar esse gráfico. Okay? E deixa eu ver se no new já tem alguma coisa. Eu estou pegando aqui algumas URLs de biblioteca, jQuery, né, plugins. Então, aqui é uma maneira de vocês verem como a gente pode estar trazendo essas bibliotecas externas, né, e estender o funcionamento padrão do Leap. Então, esse código todo aqui eu vou deixar para vocês estarem secando sozinhos. E, de novo, em cada onChange aqui, a gente vai chamar, né, essa função da biblioteca, tá, que vai executar a mudança no layout do gráfico. Tá? Um outro exemplo bem interessante, esse do Moments. Então, aqui eu estou trazendo uma biblioteca que trata de eventos relacionados a data, né? Data e hora. Então, é uma biblioteca também conhecida na internet, tá? Aberta. A gente pode estar, por exemplo, setando aqui uma data. Vou pegar a data de hoje aqui. E aí fazer cálculos, né? Ou seja, eu posso ter um formulário que precise, né, setar valores de prazos, calcular alguma data futura ou passada, né? Às vezes até testar, né? Tive um exemplo agora recente que eu criei um formulário com duas datas de início e de fim. E a data de fim não podia ser menor, né, que a data de início. Então, são coisas que você pode usar para fazer cálculos entre datas e entre horas, né? Então, de novo, vamos entrar aqui nesse exemplo. Aqui está. Esse aqui acho que não tem nenhum evento, esse aqui tem. Não? Por aqui é mais fácil. Então, a gente tem um application start. De novo, a gente está criando aqui as chamadas para as funções. Onload, aqui a gente está apontando para a biblioteca do Moment. Ah, sim. Então, aqui, ó, a gente está fazendo um listener, tá? Isso aqui é um pouco mais, até mais avançado, tá? A gente está fazendo um listener para o evento onChange, tá? E aí conectando a chamada da função, passando aqueles parâmetros, tá? Como vai para as variáveis, né? E depois a gente vai estar executando a função. Aqui a gente está fazendo uma função de data, né? A gente está fazendo aqui os vários cálculos
são necessários. Tá? Ok? Vamos para outro exemplo. Esse é um exemplo bem interessante de trazer um componente visual e funcional grande. Não sei se vocês conhecem o TinyMCE. É um plugin de rich text, né? Um campo texto rico. A gente tem no Leap um texto rico, tá? Mas não é tão avançado quanto o TinyMCE. Você pode precisar implementar ele com parâmetros distintos aí para sua necessidade. Então, aqui você vai ver que a gente teve que se cadastrar no Tiny, tá? Para pegar uma API, uma chave de API aqui. Então, ele carregou aqui o campinho do TinyMCE. E aí você vê que ele é bem avançado, né? Aqui eu tenho controles distintos. Ele é bem legal, que eu posso fazer copy and paste do Word, por exemplo, e vai vir tudo bem formatadinho. Então tem várias opções aqui adicionais aos nossos rich text padrões, né? E você pode ter alguma necessidade específica, né? Você pode, inclusive, pelo TinyMCE, configurar outras opções aqui. Eu acho que apareceu aqui o source code. O source code está aqui. Eu posso escrever em HTML. Né? Mas tem várias outras funções que não estão aqui nesse padrão, mas que a gente pode estar incluindo aqui no menu para o usuário. Incluir ou remover, né? É interessante que a gente pode testar, né? Testando o Tiny. E você vê que eu estou aqui, ó. Quando eu saio do campo, eu estou capturando o conteúdo HTML, né? Para quê? Para salvar. Então, isso aqui é o resultado que eu vou salvar no campo, né? Lembrando que isso aqui é uma máscara de demonstração, né? De display. Desculpa, de display, para a gente ver, né? E controlar alguma coisa. Ele não é um campo do formulário. O campo é esse aqui de baixo, esse é um campo. Então, aqui eu estou salvando o dado em HTML. E aí, para mostrar para o usuário final, né, se eu não quero trazer de novo um editor, né, eu quero que ele só leia, sem poder editar, eu posso usar um campo, um widget, né, HTML, e aí sim mostrar os resultados desse campinho aqui. Né? Vamos ver isso aqui rapidinho também. Então, de novo, a gente vai estar usando um widget de HTML para mostrar o TinyMCE, tá, o editor. Se eu não me engano aqui... Não, deve estar em máscara. Mas aqui, ó, esse é o campo que vai salvar o conteúdo. Então, tá aqui, se chama Content1 aqui, né? E aí no onItemChange daqui, eu copio o conteúdo desse cara para o HTML área 1, que é esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo é o que está mostrando o conteúdo desse, que por consequência vem desse. Como, né? Vamos olhar os eventos. O application start aqui nesse caso não tem nada. Um onload é que vai carregar tudo. Tá? Então aqui está a biblioteca do TinyMCE. Aqui está a API Key. Então, uma vez que você se cadastre lá na página, e é gratuito para se cadastrar, você vai botar a sua chave aqui. Vou mostrar aqui a minha. Então aqui você vai dizer quais são os plugins que você quer. Né? Eu quero que o usuário não possa botar a imagem. Você tira isso aqui. É só apagar. Né? E lá na documentação tem vários outros plugins. Aqui, ó, Search and Replace, ver e editar em código, Full Screen. Tá? Isso é bem legal, né? Quando você quer deixar um Word inteiro, né, para o usuário digitar, você permite que ele faça Full Screen, ele vai ocupar a tela inteira. Né? Tá? Então, isso aqui vai definir todo o comportamento desse editor.
E aí, aqui, ó, eu tenho, né, o editor change, né? Então aqui ele está setando o conteúdo para o fcontent1, né? Legal. Na primeira vista, assim, pode não parecer muito simples, mas é bem simples de implementar, gente. Outro exemplo interessante é o do Signing Pad. Isso aqui também tem algumas necessidades onde você tem um registro, o usuário precisa assinar digitalmente, né? Então, aqui eu posso assinar, né? Um dedo com uma caneta digital, né? E aí o que é interessante é como é que a gente captura isso, né? Você tem duas maneiras de capturar. Uma é a base 64, né? Então, aqui a gente captura a base 64 para mostrar a imagem, né? Então, eu tenho o conteúdo dessa assinatura, e aí esse conteúdo aqui, esse base 64, é o que eu vou usar para mostrar, né? Depois que eu... esse aqui é o dado que você salva, né? E aí, quando você abre o formulário, você mostra usando o HTML também, o widget de HTML. E aqui é para mostrar que a gente pode ter mais de uma assinatura, né? Então, você pode ter um formulário com duas pessoas assinando, né? Várias alçadas, enfim. Tá? Vamos olhar isso aqui também? Aqui limpa. Vamos lá. É o mesmo conceito, né? Você ter um widget de HTML. Então, aqui, ó, a gente tem o widget de HTML. Aqui ele define a área do Canva, né? Você vai assinar, então você vê que tem até tamanho, a altura e largura. Os botõezinhos de salvar, né? E limpar. Inclusive aqui está em inglês, você pode escrever na linguagem que você quiser. E aí, uma vez assinado, né? Isso vai popular esses campos aqui, né? Esses campos aqui são os que realmente salvam o dado no formulário. Esse widget aqui é simplesmente para mostrar o dado que foi salvo. Como é que a gente vai ver isso aqui, ó? Então, no Application Start, a gente tem o código que vai definir a área e a biblioteca. No onShow, não, aqui, esse aqui eu estou só definindo qual qual pad que eu vou usar, né? Lá no nosso caso a gente tem dois, né? Select one. Esse aqui é quando a gente mostra HTML área 1. Então aqui eu estou trazendo a biblioteca do Signing Pad, né? Aqui estão as funções deles, cor de background, cor da caneta, a largura máxima e mínima, né? Os botõezinhos de salvar, de cancelar, enfim, aqui eu estou definindo, estou buscando, tá vendo, os valores, né? E aqui no onItemChange, a gente está definindo a imagem. Aqui que é interessante, ó, HTML área 2, que a gente mostra a imagem, a gente tem que colocar um código em HTML, né, para definir uma imagem, porque o base 64 é uma imagem, né? E o source dessa imagem vai ser o valor daquele campo, tá? Que é o resultado da base 64. Certo? Okay. E para fechar aqui, ó, os exemplos, eu tenho esse exemplo bem interessante do Google Maps, que mostra uma área no mapa, né? Que realmente é o Google Maps, tá? Uma área do mapa pré-setada, né?
que está aqui em Londres. E aí eu posso, né, usar funções Google aqui para buscar através da geolocalização do browser. Né, eu vou bater aqui, ó, ele vai pedir permissão. Ele vai buscar onde eu estou. Então eu estou aqui. E outra coisa interessante é se a gente quiser que o usuário possa clicar em alguma coisa, né? Eu vou clicar aqui, né? Ó, você tem um PIN, esse PIN agora está setado para esse latitude e longitude, e ele já obteve o endereço, tá? As coordenadas da seleção, aqui o JSON de resposta do nosso mapa, da ação do clique do mapa. Tá? Então, esse aqui é a última demonstração. E aí, para fechar, eu queria mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que é a possibilidade de criar widgets customizados. Então, quando a gente vê aqui, né, deixa eu abrir. Ah, esqueci de mostrar, né, como é que funciona o Google Maps. Vou botar aqui. Então, aqui está o widget de HTML, que vai mostrar o mapa, inclusive com a altura, largura, né? Ao contrário, né? Largura e altura. Aqui o botão onClick vai estar chamando uma função, né? Que vai buscar a posição. Mas vamos ver aqui as funções. Né? Então, no Application Start a gente tem a configuração dos scripts, aqui está se chamando a API do Google. Tem uma chave minha aqui que eu tive que colocar. Então, você só tem que registrar lá no Google gratuito. E aqui no OnShow do mapa eu vou estar carregando esse load script, que é essa função aqui. No clique do botão você tá, né, essa função aqui, ó, get location, tá? E no onChange dos itens aqui a gente vai buscar essas informações ali para setar valores de coordenada, né, latitude, longitude, por aí vai. Né? Então tem várias coisas aqui bem interessantes para vocês olharem. Como eu comentei, antes que eu esqueça de novo, esses exemplos todos e alguns mais estão aqui na nossa página da documentação, no KCL Lip Sample Apps, tá? Tem vários outros exemplos aqui. Eu peguei esses que estendem, né? Então, são esses daqui, ó, JavaScript Libraries. Lembrando também que a gente precisa ter o Secure.js JavaScript habilitado, né? Então, permitir que o JavaScript seja utilizado no Lip. E aí vocês podem estar usando todos esses exemplos aqui, tá? Só realmente colocar a chave quando for necessário de vocês, né, de API de vocês. Aqui, para fechar, eu tenho então os Custom Widgets, que eu quero mostrar para vocês rapidamente. Assim, eu entrei ali e voltei, né? Então, quando a gente está... Aqui, ó, tá aí. Não, mais simples. Quando a gente está editando um formulário, a gente tem os vários widgets aqui, né? E às vezes você pode customizar um widget seu ou querer utilizar um template de widget, ou você criou um regex para um widget e quer permitir que os usuários utilizem. Então, esses custom widgets aqui vão permitir isso, tá? Esses dois aqui são que eu tenho aqui no ambiente. Então, eu posso simplesmente arrastar e soltar. Você vê que ele já está implementando isso. Esse page header aqui mostra a navegação da página, tá? Mas, queria mostrar isso aqui para vocês. Tem aqui um videozinho que mostra alguns outros exemplos. Aqui, todos esses exemplos aqui, inclusive, estão disponíveis no nosso Git, tá? Vocês podem baixar. São, tá vendo? Yes or no,
campo de memo, campo de data especializado, decimal, e-mail. Então, tem vários exemplos aqui que podem ser utilizados. Esses scripts, esses widgets customizados são scripts que você coloca no Lip Properties, tá? Então, isso está bem documentado também lá na página do produto. Deixa eu ver se tem. Aqui ele já funcionando. Isso aqui, um exemplinho só para vocês verem. Como eu falei, no Lip Config Properties, você vai adicionar ou remover, né, os widgets que você queira para os seus usuários. E são simplesmente essas linhas aqui que você vai colocar no Lip Properties. Tá? Isso aqui está muito bem documentado na página, tá? Produto. Deixa eu ver. Sim. E esse aqui é o widget, o Git, né? Com alguns exemplos aqui dos custom widgets. Então, é muito simples, gente. É só buscar lá a série Lip Custom Widgets. Você vai ver, por exemplo, esse aqui das estrelinhas, né? Então, são exemplos bem interessantes que você pode baixar aqui e usar como um ponto de início para construir os seus. Né? É isso, pessoal. Tinha para mostrar. Voltando aqui para a nossa apresentação, queria lembrar, né, do IT Portal. As sessões elas podem ser baixadas, né, desse link. Tá? E se vocês puderem fazer uma avaliação. Então, enquanto isso, vou ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Não. Então, se não houver mais nenhuma questão, queria agradecer a todos e espero vocês nas próximas sessões. Eu acho que é o público que estava lá hoje, é o público que vai mais usar.